Bom, galera, muitos de vocês devem saber que ser mulher na WWE não é tão fácil, né? Isso porque você está bastante exposta nos shows semanais ali, nos pay-per-views, e querendo ou não, você acaba ganhando vários seguidores. Alguns são bem legais, alguns são fãs bacanas, só que outros acabam sendo até um tanto doentes, meio psicopatas e começam até a perseguir essas super estrelas, e é por isso que eu quero contar alguns casos aqui pra vocês que já aconteceram mais ou menos nesse século. Por exemplo, em 2004, um suposto jornalista de wrestling pediu para a WWE passar contato das super estrelas que tinha na WWE para ele meio que fazer sempre algumas apurações de notícias ali, né? E no ano de 2004 não era assim algo tão ruim você passar o contato das superestrelas, dos lutadores ali, era um contexto diferente, então a WWE meio que liberou ali ele ter o número de todas, ou o e-mail, etc, né? Acontece que esse cara virou uma espécie de stalker dessas superestrelas, né? Ele não ficava perguntando assuntos de wrestling para escrever no site dele. Ele começou a fazer perguntas ali mais íntimas, começou a ligar ali tarde da noite, começou a incomodar demais, começou a insistir para algumas saírem com ele. E esse cara chegou a ser demitido lá da coluna que ele participava, né? Só que continuou enchendo o saco. E aí teve uma vez que o Miz contou uma situação ali, inclusive, sobre o que tinha acontecido durante um tempo que esse stalker tentou sair com a Maryse, né? Ele ficava insistindo ali pra Maryse sair com ele e a Maryse se recusava. E aí quando ele soube do caso do Miz com a Maryse, que os dois estavam juntos, ele tentou fazer de tudo para tentar boicotar a carreira do Miz. Começou a inventar histórias, mentiras e mandar pros oficiais da WWE para ver se o Miz era demitido ou tinha alguma punição, tudo por ciúmes da Maryse ali. E foi algo bizarro que aconteceu, para você ver que até pessoas que trabalham nesse meio aí do wrestling, que escrevem, podem muitas vezes também serem uns caras meio doentes, meio psicopatas aí com as super estrelas. Um caso que aconteceu até pouco tempo foi com a Alexa Bliss no Twitter, né? O que aconteceu? Tinha um stalker anônimo lá também que ficava acompanhando a Alexa Bliss a todo momento, a toda postagem. E ele era tão doente que na cabeça dele ali, ele era um namorado da Alexa Bliss. E ficava falando ali, cadê minha namorada? Por que ela não apareceu no show hoje? Tô preocupado com você, volta aqui namorada. E como vocês sabem, ela é noiva do Ryan Cabrera, né? Que é o atual homem ali dela. E ele fica ameaçando o cara e falando que ele tá abusando dela e que ele tá pegando a namorada dele, fazendo ameaça, e falando que ele vai morrer e que isso e que aquilo. E já estão tentando identificar a identidade desse cara. Até o momento que eu tô gravando não conseguiram ainda achar ele. Mas ele fica nessa, né? E muita gente tá preocupado porque tem que lembrar, por exemplo, lá do caso da Ana Hickman, né? O stalker também lá dela era um cara que ficava mandando essas mensagens assim. O pessoal acabava não levando muito a sério, o cara tá anônimo e tal, e de repente ele realmente aparece lá no endereço e complica a situação, né? E é uma coisa que muitas superestrelas estão reclamando ultimamente, de ficarem recebendo presentes ali na residência, sendo que não pediram pra receber. Ou às vezes não é nem na residência, mas o cara descobre qual salão de beleza ela vai e fica mandando presente, fica mandando carta ali. Simplesmente, assim, é uma gadice doentia. Entende? É uma gadice doentia. Por mais bem intencionado que seja ali a pessoa, ela não se toca que não é o tipo de coisa que se faz, é uma invasão de privacidade, né? Então, alguns aí acabam perdendo as linhas e se tornando aí esses malucos, cara. Teve, claro, também aí um pouco tempo atrás o invasor lá da casa da Paige, né? Ela tava junto lá com o namorado dela, os dois moram juntos e de repente apareceu ali um cara falando umas coisas malucas, que ele seguiu uma estrela que o guiou até ali, aquele momento, e que encontrou ela e tal. Era uma coisa muito doida, um cara realmente bem doente ali mesmo, né? Mas segundo o namorado da Paige, ele já vinha avistando esse stalker há um bom tempo ali, que ele ficava espionando a casa. E quando ele entrou lá dentro, o namorado da Paige deu uma surra nele, ele meteu uma gravata nele, esperou a polícia chegar e aí o cara foi preso, né? Então outro louco aí, que achou a residência da Paige e entrou lá dentro, né? Pra você ver. Imagina se ela estivesse sozinha, como que ela poderia lidar ali com esse maluco, né? É complicado, cara. É bem arriscado aí essas situações. Que foi o que mais ou menos aconteceu ali com o maluco que tentou invadir a casa da Sonya Deville ali. E a Mandy Rose tava junto naquela noite, né? Ela
recebeu uma mensagem ao mesmo tempo, o cara falando que ia entrar na casa, que tava lá fora. Ela olhou pela janela e realmente o cara tava lá, e aí ela fugiu junto com a Mandy Rose pelo porão, saíram pelos fundos. O cara chegou a entrar lá, mas aí nisso elas já tinham escapado e chamado a polícia. E o cara foi pego, né? E era um doente mesmo que acompanhava elas pelos shows, né? Inicialmente falando que não, que ele nem conhecia, nem sabia que eram famosas. Depois ele sim conhecia elas, estava acompanhando aquela storyline que elas estavam tendo lá de rivalidade rumo ao SummerSlam. E falou que queria impedir elas ali de chegarem no SummerSlam e tal. Então era um doidão, era um cara malucão que acompanhava os shows da WWE, levava a sério e queria fazer ali até uma loucura junto. E é assustador, cara. É assustador quando você vê esse tipo de coisa. Você, né, deviu até sumiu dos shows ali durante um tempo, até para meio que se estabilizar ali emocionalmente. Falaram até que talvez ela nunca fosse voltar de fato, né? E realmente deve deixar traumatizado e você passar por uma situação dessa. O cara ainda avisou antes, né? Se ele entra de surpresa, imagine só o susto que seria. Imagine se elas conseguiriam escapar ou não. É realmente aterrorizante, cara. Você aí se expor a público nesses shows não é fácil, não é simples. As superestrelas sofrem bastante aí por conta desse tipo de situação. Então, olha, complicado.